Oi pessoal, hoje eu vim aqui fazer um vídeo rápido para falar sobre um assunto que eu acho super importante, que é a situação dos pequenos empresários nesse momento de crise que a gente está vivendo, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Para os pequenos empresários, a situação de comércio fechado, sem poder atender os clientes, é muito mais impactante do que para um grande empresário, né? E alguns setores são ainda mais impactados do que outros, como, por exemplo, uma pequena lanchonete ou um restaurante que tenha condições de continuar prestando o serviço, ainda que seja no esquema de delivery, com um faturamento inferior ao seu faturamento normal, uma movimentação inferior, ele ainda consegue ter algum tipo de receita que dá para segurar as pontas por mais algum tempo. Mas para outras atividades, como salões de cabeleireiro, clínicas de estética, por exemplo, é muito mais complicado, eles não têm como prestar o serviço nesse período e ficam sem renda nenhuma. E eu estava escutando esses dias o podcast do Thiago Nigro, que é o Primo Cash, que eu adoro, acho super interessante. Vou colocar o link na postagem aqui, o link desse episódio que eu assisti, em que ele fala exatamente sobre essa situação dos pequenos empresários, o quanto que eles ficam numa situação complicada, do fluxo de caixa muito complicado nesse período. Ele até apresenta no podcast dele alguns dados em relação ao tempo médio que os empresários de pequeno porte conseguem ter de fluxo de caixa para suportar a falta de receita. E esse tempo médio gira em torno de 25 dias. Então, como nós já estamos passando de 15 dias, as pessoas já estão entrando numa situação muito complicada de realmente ter dificuldade de pagar as contas. E aí eu vi nas redes sociais ontem um debate em relação à utilização de vouchers. Era até um debate super interessante numa live de uma pessoa que eu gosto bastante, que é o Gustavo Cerbasi, numa live que ele fez para o canal do Luciano Pires, que também é outra pessoa que eu acho super inteligente, e ele falando exatamente sobre essa questão dos vouchers. O que é isso? São profissionais que estão optando, nesse período, ao invés de não ter receita nenhuma, estão optando por vender vouchers, vales, créditos para os seus clientes, para que os clientes adquiram esses vouchers e possam utilizar posteriormente, quando a quarentena passar e que o comércio for novamente aberto. Ou seja, eu sou uma manicure, eu estou há 15 dias sem atender ninguém. Não sei quando eu vou voltar a atender, estou sem receber dinheiro nenhum. O que eu faço? Eu emito vouchers, entro em contato com as minhas clientes pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, emito vouchers, essas clientes adquirem esses vouchers que vão poder ser utilizados futuramente quando o comércio voltar ao normal, quando a vida voltar ao seu curso normal. Essa ideia é super interessante, porque permite que a pessoa receba algum dinheiro agora. É interessante também para a cliente, porque ela, além de poder ajudar um profissional de quem ela gosta e tal, ela pode adquirir antecipadamente um serviço que ela sabe que ela vai utilizar no futuro. Para incentivar ainda mais essa aquisição, é interessante que a manicure, por exemplo, a cabeleireira, enfim, esse profissional faça de repente um desconto. Então, se a escova é R$ 50, então faz por 45, aí vende uma quantidade de vouchers e aí consegue ter algum fluxo de caixa, alguma receita entrando nesse período que está tudo fechado. Qual é o perigo disso? Isso é muito importante a gente alertar. Vamos supor que essa cabeleireira consiga atender 10 pessoas por dia. Então ela atenderia mais ou menos 10 pessoas por dia, 5 dias da semana ela atenderia 50 pessoas, 200 pessoas no mês. Se ela vender 200 vouchers, quando acabar a quarentena, ela vai estar com a agenda lotada de gente que já adquiriu, ou seja, ela não vai conseguir atender pessoas que vão injetar dinheiro no negócio dela naquele momento, ou seja, ela vai só adiar esse problema. Né? Então, ela vai receber agora, mas aí quando voltar, ela vai ter que prestar serviço para esse monte de gente que comprou antes e não vai poder prestar para quem vai pagar naquele momento. Qual é a solução para isso? Se ela consegue, uma solução, por exemplo, seria se ela consegue prestar 200 serviços no mês, ela vender 100 vouchers, porque ela vai ter alguma renda esse mês, não vai ser a renda ideal, a renda que ela teria se estivesse com o salão aberto, mas ela vai ter alguma renda que vai permitir pelo menos alguma coisa de primeira necessidade. E ela, quando ela voltar, ela vai ter só metade da agenda ocupada com esses agendamentos, então ela vai poder ocupar a outra metade da agenda com pessoas que vão pagar naquele momento para que ela não fique sem fluxo de caixa lá na frente. Uma outra solução é a pessoa vender esses vouchers com um período de entrega mais estendido, não para ser utilizado imediatamente assim que voltar a quarentena. E aí foi interessante porque eu vi isso ontem, essa discussão nas redes sociais, e hoje eu recebi um e-mail de um café que eu frequentava lá no Rio, que é um café super interessante, é uma gracinha,
Eu não tô ganhando nada deles para falar isso, tá, gente? Chama Na Casa da Tata, que fica lá na Gávea. E aí eles mandaram um e-mail dizendo que eles estão com dificuldade de pagar os funcionários, que eles têm 14 funcionários e com o café fechado eles não têm condições de arcar com essa despesa, não sei o quê. Então eles estavam propondo que os clientes fizessem aquisições de créditos no valor de 10, 20, 50, enfim, aquisições de crédito para que eles pudessem utilizar isso futuramente. Só que eles deram um período mais estendido, porque aí evita de todo mundo utilizar na mesma semana, até para eles terem condições de produzir adequadamente, enfim. E aí eles deram um período de 15 de abril a 31/12, ou seja, como lá, além de ter o café para você comer lá, né, eles têm também bolo, cesta de café da manhã, enfim, eles podem entregar isso em outras datas. As pessoas podem utilizar, por exemplo, sei lá, no Dia dos Pais, ir lá, mandar entregar o café da manhã, enfim. Então, eu achei super interessante, eles estão usando essa ideia como uma forma de não atrasar o salário dos funcionários e de ter um certo fluxo de caixa, ainda que inferior ao movimento que eles tinham, que era super cheio lá, era super movimentado, e eles estão proporcionando ao cliente a oportunidade de ajudar o estabelecimento que o cliente gosta, ter um crédito que ele vai poder utilizar futuramente, né? Vai poder utilizar até dezembro. Eu achei a ideia super legal, eu acho que é uma solução interessante, criativa para os pequenos empreendedores, então eu queria compartilhar isso com vocês. Um grande beijo, tchau, tchau.